Era dia dos namorados. Mary e John decidiram quebrar a rotina planejando algo diferente para comemorar. Em vez de jantar em um restaurante ou passar a noite em um hotel, resolveram se aventurar em um acampamento nas Montanhas Rochosas, no Colorado. A viagem oferecia uma chance de se desconectar do mundo digital e se reconectar um com o outro, aproveitando a tranquilidade e a beleza natural das montanhas. Seguiriam solitários naquela viagem, percorrendo de carro uma estrada deserta até chegarem à montanha, onde seguiriam a pé. Depois de várias horas de viagem, chegaram à base da montanha. Mary e John estacionaram o carro em uma área designada e começaram a seguir a trilha a pé. A subida foi desafiadora. As mochilas estavam pesadas, mas a paisagem deslumbrante compensava todo o esforço. A trilha oferecia vistas cada vez mais espetaculares a cada curva. O canto dos pássaros e o som distante de um riacho criavam uma trilha sonora serena, contrastando com o silêncio da estrada deserta pela qual haviam passado. No final da tarde, encontraram um lugar perfeito para montar o acampamento, próximo a um lago cristalino e cercado por pinheiros altos. O local parecia saído de um sonho, refletindo o céu azul e uma calma absoluta que envolvia o ambiente. Eles trabalharam juntos para armar a barraca, preparando o espaço para a noite que se aproximava. John cuidava da fogueira, enquanto Mary organizava os suprimentos e preparava um jantar simples. Sentados ao redor da fogueira, eles assaram marshmallows e conversaram sobre suas vidas, sonhos e o futuro juntos. Ao cair da noite, deitaram perto da fogueira para admirarem a beleza do céu. O céu estava claro, e as estrelas brilhavam intensamente. Eles conversaram sobre como era bom estarem ali, juntos e sem mais ninguém ao redor, enquanto o som do vento nas árvores criava uma trilha sonora pacífica. Conforme a noite avançava, um sentimento de inquietação começou a se instalar. Mary começou a se sentir insegura e com medo, achando que estavam sendo observados. John tentou acalmá-la, dizendo que era apenas a natureza ao redor, mas o desconforto não passou. No meio da noite, foram acordados por sons estranhos vindos da floresta. Parecia o som de passos e sussurros, mas a lanterna de John não revelou nada além de sombras e árvores balançando ao vento. Apesar da tranquilidade aparente, a sensação de serem observados persistia. Mary sussurrou: "Você ouviu isso?", com o coração acelerado. E John respondeu, tentando parecer calmo: "Provavelmente só algum animal", ele disse, mas não conseguiu esconder a preocupação em sua voz. Na manhã seguinte, ao explorar a área ao redor de seu acampamento, encontraram uma cabana antiga, escondida pela vegetação. A curiosidade os levou a entrar, onde encontraram um livro empoeirado em uma mesa quebrada. O livro estava cheio de relatos sobre avistamentos de figuras sombrias e desaparecimentos misteriosos na floresta. Uma parte específica do livro chamou a atenção de Mary. Eles vêm à noite, sussurrando nos sonhos, alimentando-se do medo. Aqueles que escutam os sussurros nunca mais são os mesmos. Vasculharam mais um pouco a cabana, mas não encontraram nada. Pegaram o antigo livro e resolveram deixar aquela cabana sombria e retornar para o acampamento, percebendo que o clima e o ar ao redor estavam bem pesados, acompanhado por um silêncio perturbador. Chegaram na barraca e passaram o resto do dia investigando melhor aquele livro antigo e sombrio, até pegarem no sono. Naquela noite, Mary teve um pesadelo horrível.
Ela se viu presa em um labirinto de árvores, com galhos retorcidos que pareciam braços esqueléticos tentando agarrá-la. O ambiente era sufocante, com uma névoa densa que limitava sua visão e aumentava sua sensação de pânico. No fundo do labirinto, uma figura alta e deformada com um sorriso macabro a observava. Seus olhos brilhavam com um mal antigo e insondável. Foi quando Mary acordou suando frio, gritando, enquanto John a abraçava, tentando acalmá-la. Mary, foi só um sonho. Eu estou aqui, ele sussurrou, embora suas próprias mãos tremessem. John também teve um sonho perturbador. Ele estava sendo perseguido por uma sombra que sussurrava seu nome, prometendo-lhe um fim terrível. A sombra parecia crescer e se contorcer, formando rostos grotescos que riam e sibilavam ameaças. Ele corria por uma floresta escura, mas a sombra sempre o alcançava, estendendo mãos geladas para agarrá-lo. Acordou ofegante, sentindo que o pesadelo era mais do que apenas um sonho, era um presságio. Assim que amanheceu, decidiram deixar a floresta. No entanto, ao tentarem encontrar o caminho de volta, perceberam que estavam presos em um ciclo estranho. Cada vez que tentavam sair, acabavam de volta ao acampamento, como se a própria floresta estivesse brincando com eles. A sensação de desespero crescia a cada volta, e as árvores pareciam se fechar ao redor deles, mais ameaçadoras e opressivas. Desesperados, voltaram à cabana na esperança de encontrar alguma pista que os ajudasse a voltar para casa. Dentro da cabana, descobriram um porão escondido. A escada de madeira rangia a cada passo, levando-os a um ambiente sombrio e opressor. No porão, havia um altar macabro com símbolos estranhos e fotografias de pessoas desaparecidas. As fotos estavam amareladas pelo tempo, mas os rostos nelas ainda mostravam expressões de puro terror. Entre as fotos, Mary encontrou uma foto de um garoto que parecia familiar, uma memória distante e perturbadora que ela não conseguia situar. Quando anoiteceu, o pânico tomou conta do casal. Estavam esgotados, mas resistiam ao sono, temendo os pesadelos que os aguardavam. Os sussurros ao redor da barraca se intensificaram, transformando-se em uma sinfonia de vozes sinistras. Músicas antigas e distorcidas começaram a tocar de forma fantasmagórica, e luzes estranhas piscavam ao redor, como se quisessem atraí-los. As sombras ao redor da barraca pareciam ganhar vida própria, movendo-se de maneira inquietante e sinistra. John, tomado por uma determinação desesperada, saiu da barraca, decidido a enfrentar o que quer que fosse. Mas quando se afastou, Mary ouviu um grito aterrorizante que gelou seu sangue. Ela correu para fora e avistou a si mesma e a John dentro da cabana, como se estivessem em um estado de transe, com olhos vidrados e inexpressivos. A figura sombria de seu pesadelo apareceu diante deles. "Vocês não deveriam estar aqui", a figura sussurrou. Era a voz de um eco da floresta, carregada de malícia e ameaça. Então, eles entenderam que estavam presos em um multiverso de terror, onde seus sonhos e pesadelos se entrelaçavam com a realidade. O perigo era real, e qualquer dano que sofressem naquele mundo afetaria seus corpos no mundo físico. A figura sombria riu um som que reverberou na floresta, enchendo-os de desespero. "Bem-vindos ao meu domínio", ela disse. "Aqui, seus maiores medos se tornam reais." Durante a noite que chega, a cabana que parecia ser o único lugar que oferecera ali um pouco de segurança,
revela toda a exposição maligna da montanha. As paredes pareciam pulsar e se mover, e os símbolos estranhos brilhavam com uma luz sinistra. John tentou escapar pela porta, mas ela se fechou violentamente. As fotografias de pessoas desaparecidas começaram a gritar, suas vozes cheias de dor e terror. Foi então que Mary viu fotos suas e de John de quando eles eram crianças em um grande corredor de luz vermelha. Mary também viu a figura sombria refletida em todos os espelhos da cabana. John tentava abrir uma janela, mas os galhos da floresta invadiam a cabana, tentando puxá-lo para fora. A figura sombria apareceu do nada, bloqueando a saída de John, que cai e mergulha em um sono profundo. Ele acordou chorando e conseguiu mais uma vez acordar Mary, porém, entendera que a cabana estava tentando prendê-los para sempre. Mais um dia se passa e a luta pela sobrevivência continua. Frustradas tentativas de sair da cabana culminam na exaustão quase total de Mary e John. Chega a noite e a agonia perdura. Após uma noite especialmente terrível, Mary não conseguiu acordar. John se viu sozinho na cabana, com o corpo de Mary em um sono profundo e inexplicável. Desesperado, tentou todos os rituais que conhecia, mas nada funcionava. Nos sonhos, Mary estava presa em um ciclo interminável de pesadelos, cada um mais terrível que o anterior. A figura sombria estava sempre presente, rindo de sua dor e desespero. John, exausto e sem esperança, decidiu que a única maneira de salvá-la era confrontar a figura sombria em seus próprios sonhos. Fechou os olhos para dormir e entrou no mundo dos pesadelos. Lá, encontrou Mary presa em uma torre sombria, cercada por todas as figuras do seu medo. Ela estava pálida e fraca, mas ao ver John, uma faísca de esperança brilhou em seus olhos. Eles estão me mantendo aqui. Precisamos recitar o ritual juntos, ela sussurrou, com sua voz trêmula. John se aproximou dela, começando a recitar as palavras do ritual de proteção que haviam aprendido. As sombras ao redor deles começaram a se contorcer e gritar, tentando impedir que completassem o ritual. A figura sombria surgiu no centro da sala, crescendo em tamanho e malícia, seus olhos ardendo com um ódio inumano. Juntos, lutaram contra a figura sombria, recitando os rituais de proteção que estavam escritos no livro em que acharam na mesma cabana que os aprisiona. No momento final, a figura sombria revelou seu verdadeiro rosto, uma mistura de todos os seus medos e traumas. Com um último esforço, conseguiram banir a figura, mas o preço foi alto. Mary acordou, mas algo nela havia mudado para sempre. Já era dia quando John e Mary finalmente conseguiram relaxar. Mesmo preso na montanha, eles imaginaram ter vencido o grande mal para sempre. Seus corpos então caíram pesadamente sobre o chão daquela cabana, os olhos pesados de sono se fechando lentamente. A respiração irregular e cansada ecoava no silêncio da cabana. Enquanto o mundo ao redor mergulhava na escuridão profunda do sono, algo sinistro se movia nas sombras. A figura sombria, oculta pela escuridão, tinha paciência infinita. Esperou até que o cansaço os consumisse completamente para se apoderar de Mary. Silenciosamente, sem fazer barulho, ela se aproximou de Mary. Com mãos frias e impiedosas, agarrou-a e começou a arrastá-la para longe, para um lugar além dos limites da razão e do entendimento humano. John despertou no último momento, mas era tarde demais. Mary já não estava mais ali.
Ele viu apenas um vislumbre da figura sombria, desaparecendo na escuridão com Mary em seus braços. À medida que as sombras envolviam Mary, aquela forma maligna consumia sua alma, drenando toda sua essência e vitalidade. Quanto mais Mary era consumida, mais distante de John e desse mundo ela ficava. Aquela entidade sinistra fazia questão de mostrar a John o que estava acontecendo, mostrar que Mary não pertencia mais àquele lugar. John, totalmente paralisado, solta um último grito de pânico e desespero, que ecoa pela floresta sombria. Desamparado e atordoado, John lutou para se libertar do abraço do pesadelo que o havia engolido por todos aqueles dias. Com um último esforço desesperado, ele conseguiu se libertar e fugir daquela floresta, correndo sem parar até finalmente chegar em uma rodovia. Porém, o alívio da fuga foi rapidamente substituído pela amargura da incompreensão e da desconfiança. Ninguém acreditou quando John contou o que acontecera naquela viagem. Em vez de compaixão, ele recebeu olhares de suspeita e acusações. Julgado e sentenciado pelo tribunal da ignorância humana, John viu-se isolado, não apenas da sociedade, mas também de sua própria sanidade. A batalha contra as sombras tinha deixado não apenas feridas físicas, mas cicatrizes profundas e irreparáveis em sua mente já frágil. A dor da perda de Mary era insuportável, mas o peso adicional da descrença e da injustiça oprimiam sua alma. Ele se encontrou à beira do abismo da insanidade, olhando para o vazio sem esperança. Seu destino foi selado em um hospício sombrio, onde sua mente atormentada vagaria para sempre pelos corredores escuros da insanidade, enquanto o mundo lá fora continuava ignorante do horror que ele havia enfrentado e da verdade que ele tentou desesperadamente revelar. Na noite anterior ao Dia dos Namorados, uma jovem mulher, prestes a completar 27 anos, estava tomada por um turbilhão de emoções. Cada batida de seu coração parecia carregada de incerteza e preocupação. A ansiedade crescia a cada minuto que passava, enquanto refletia sobre o estado de seu relacionamento. Seu namorado, um homem de 36 anos, era uma presença constante em sua vida há algum tempo, mas nos últimos meses, a relação parecia ter se tornado um campo de batalha. Os conflitos tornaram-se mais frequentes e intensos, e a comunicação, que antes fluía naturalmente, agora estava cheia de silêncios desconfortáveis e mal-entendidos. A jovem sentia que o desgaste emocional estava consumindo ambos. Por mais que o amor que sentia por ele ainda estivesse presente, as constantes discussões e a incapacidade de resolverem seus problemas estavam plantando dúvidas em sua mente. Ela se perguntava se todo o esforço que estava dedicando ao relacionamento valia a pena ou se estava apenas prolongando o inevitável. A possibilidade de um futuro juntos parecia cada vez mais nebulosa. Pensava nas noites em que sonhara em se casar com ele, em construir uma vida a dois. No entanto, a ausência de um pedido de casamento e a incerteza sobre o comprometimento dele em relação ao futuro oscilavam como uma sombra sobre seus pensamentos. Será que ele um dia tomaria a iniciativa de formalizar a relação? Ou estava ela investindo seu tempo e suas emoções em algo que não teria um final feliz? Essa dúvida corroía sua tranquilidade, deixando-a à beira de uma decisão que poderia mudar o rumo de sua vida. Sentindo-se perdida e ansiosa,
A jovem decidiu seguir o conselho de sua melhor amiga e procurar a famosa cartomante Madame Celeste. A amiga falara com entusiasmo sobre a vidente, descrevendo suas previsões como assustadoramente precisas e detalhadas, capazes de revelar segredos do futuro com uma clareza impressionante. Desesperada por uma resposta que pudesse trazer alguma paz ao seu coração inquieto, a jovem marcou uma consulta para aquela mesma tarde. O pequeno estúdio de Madame Celeste ficava em uma rua estreita, iluminada por luzes fracas que conferiam ao local uma aura de mistério. Assim que entrou no recinto, a jovem foi recebida pelo suave aroma de incenso e pelo som relaxante de uma música ambiente. A decoração do local era rica em cores vibrantes e objetos esotéricos, criando um ambiente místico que imediatamente a fez sentir que estava em um lugar fora do comum. O som relaxante da música, composta por melodias de harpa e cantos sutis, parecia flutuar no espaço, acalmando seus nervos e criando uma atmosfera de tranquilidade e mistério. Tapeçarias elaboradas pendiam das paredes, suas tramas mostrando cenas de antigas tradições místicas e símbolos arcanos. Estantes repletas de livros e objetos antigos, misteriosos e desgastados, muitos destes em línguas desconhecidas, ocupavam uma das paredes ao lado de prateleiras cheias de frascos com ervas secas, pós coloridos e amuletos pendurados. O teto era adornado com guirlandas de flores secas e folhas de louro, que pareciam emanar uma energia ancestral. Madame Celeste era uma figura envolta em mistério, cuja aparência parecia desafiar a passagem do tempo. Seus cabelos, longos e claros, caíam em ondas suaves sobre os ombros, com alguns fios prateados que brilhavam como estrelas em meio à escuridão. Sua pele, de um tom pálido e quase translúcido, contrastava com os olhos intensamente escuros, que pareciam capazes de ver além do visível, penetrando na alma daqueles que encontravam seu olhar. Ao entrar no salão, a jovem foi recebida por Madame Celeste com uma expressão séria, sem sorrisos, mas com seu olhar enigmático que sugeria sabedoria e segredos ocultos. Seus lábios, pintados suavemente, desenhavam um contorno perfeito que realçava ainda mais sua aura misteriosa. A presença de Madame Celeste era tão marcante que parecia preencher todo o espaço ao seu redor, criando uma sensação de que a jovem estava diante de alguém que realmente possuía o poder de decifrar os segredos do futuro. Os olhos de Madame Celeste eram talvez sua característica mais impressionante. Profundos e penetrantes, tinham uma intensidade que fazia a jovem sentir-se simultaneamente exposta e protegida. Havia neles um brilho quase sobrenatural, como se refletissem uma sabedoria acumulada ao longo de muitas vidas. Cada vez que Madame Celeste falava, sua voz baixa e melodiosa parecia ressoar com uma verdade inescapável, enchendo a jovem de um misto de esperança e respeito. Você veio buscar respostas sobre seu amado, disse Madame Celeste, antes mesmo que a jovem pudesse falar qualquer coisa. A jovem assentiu, impressionada. Ela começou a distribuir as cartas sobre a mesa, coberta por um pano de veludo escuro, cada carta revelando símbolos arcanos e figuras enigmáticas. Após alguns minutos de silêncio intenso, os olhos de Madame Celeste se estreitaram, e uma sombra de preocupação cruzou seu rosto pálido. Há algo mais profundo em seu destino do que você imagina, murmurou ela, com a voz embargada. As cartas revelam influências do além, forças ocultas que entrelaçam seu relacionamento. Ele vai te pedir em casamento, mas não da forma que você espera.
Há uma energia poderosa em jogo, uma prova de fé e coragem que você deve enfrentar. Madame Celeste ergueu uma carta, revelando a sacerdotisa, envolta em um véu de mistério, guardiã dos segredos esotéricos e do conhecimento oculto. Esta carta simboliza o véu entre o mundo físico e o espiritual. O seu destino está sendo moldado por forças invisíveis, e você deve estar preparada para uma jornada além do que é visível aos olhos. A jovem sentiu um calafrio. O que isso significa? Madame Celeste hesitou antes de responder. Você precisa retornar ao lugar onde tudo começou para obter as respostas que procura. Após ouvir atentamente as palavras de Madame Celeste, a jovem decidiu seguir o conselho da cartomante e revisitar o local onde seu namorado a havia pedido em namoro pela primeira vez. Esse lugar especial era um clube de aeromodelismo nos arredores da cidade, um refúgio que ambos adoravam frequentar. O clube, cercado por vastos campos verdes e céu aberto, sempre fora um cenário de alegria e tranquilidade para o casal, um lugar onde as preocupações do mundo pareciam desaparecer sob o voo gracioso dos modelos de aviões. O clube de aeromodelismo estava situado em uma área tranquila, longe da agitação urbana, com uma pista de decolagem e aterrissagem bem cuidada, especialmente projetada para os pequenos aviões. As árvores ao redor balançavam suavemente ao vento, e o som dos motores de aeromodelos se misturava ao canto dos pássaros, criando uma sinfonia que sempre trazia paz aos corações de quem visitava o local. O céu azul sem nuvens era o cenário perfeito para os aviões em miniatura, que cortavam o ar em manobras elegantes e precisas. Ao chegar ao clube, a sensação de nostalgia foi rapidamente substituída por um desconforto crescente. Para sua surpresa, o lugar estava abandonado, as pistas esburacadas e cheias de sujeira, cobertas por uma camada de poeira e um silêncio opressivo. Os hangares vazios e desolados, o que antes era um lugar de refúgio, alegria e paz, agora era um depósito de pequenos aeromodelos destruídos. Ela começou a explorar o clube, sentindo a presença de algo inexplicável. Foi quando ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Sentiu uma brisa gelada passar por ela e o som de sussurros indistintos encher seus ouvidos. Assustada, tentou sair, mas o portão de entrada estava inexplicavelmente trancado. Desesperada, começou a chamar pelo nome de seu namorado, a voz ecoando pelo clube vazio. A realidade parecia distorcida, e ela não conseguia distinguir entre o mundo real e o espiritual. Em um momento de clareza, percebeu que estava em um limbo, uma alma perdida, presa entre dois mundos. Enquanto tentava sair do clube, encontrou no chão uma carta que pertencia ao seu namorado. Folheando as páginas, percebeu que ele escrevia sobre a saudade que sentia dela e a culpa que sentia por estar vivo. Em uma das páginas, ele mencionava que havia comprado um anel de noivado e planejava pedi-la em casamento assim que ela voltasse de viagem, o que nunca aconteceu. O anel estava guardado no clube, lugar que agora, no submundo dela, estava abandonado e desolado. Com um súbito sentido de propósito, ela começou a procurar pelo anel. Cada passo era um desafio, com as figuras espectrais a observando, seus olhos cheios de expectativa e sofrimento. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ela encontrou um pequeno estojo de veludo enterrado sob uma pilha de detritos. Tremendo, ela o abriu,
revelando um anel de noivado reluzente. No momento em que segurou o anel, o nevoeiro começou a se dissipar, e as figuras espectrais começaram a desaparecer uma por uma, suas expressões agora serenas e em paz. Enquanto o ambiente clareava, ela sentiu a presença do namorado e um sentimento tomou conta dela como se ele estivesse dizendo: "Eu sinto sua falta todos os dias. Queria ter tido a chance de te pedir em casamento." Foi nesse momento que ela compreendeu a ironia cruel de seu destino. O fascínio que eles compartilhavam por aviões, a paixão que os unira, acabou sendo a causa de sua separação eterna. Ela havia morrido em um acidente aéreo, poucos dias antes do seu noivo a pedir em casamento. Desde então, vagava solitária e desamparada entre os dois mundos, sem entender o real motivo de sua angústia e tristeza em relação ao seu relacionamento. Com um último olhar para o anel, ela finalmente aceitou sua morte e deixou que sua alma encontrasse paz, sabendo que, de alguma forma, havia se cumprido a promessa que eles nunca tiveram a chance de realizar em vida. A jovem fechou os olhos, deixando a escuridão envolvê-la mais uma vez. Quando os abriu, estava em paz, pronta para seguir seu caminho para o além. Sabendo que finalmente havia encontrado a coragem para aceitar seu destino e libertar seu coração. O passado e o presente se misturavam no clube silencioso, e o amor eterno transcendeu as barreiras entre os mundos. Chegamos ao fim de mais duas histórias aterrorizantes e surpreendentes, marcadas pelo mistério e pela emoção. Se você gostou, curta esse vídeo, aproveite e inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas histórias. Esse é o universo aterrorizante.